Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Ó Senhor Pai, meu Pai querido, amado, glorioso Deus, estamos aqui mais uma vez na Tua presença, em primeiro lugar para te agradecer o dia que nós tivemos, com saúde física, mental, espiritual. Agora estamos aqui mais uma vez para poder mergulhar nas Suas Escrituras, na Tua Palavra, que hoje possamos ser abençoados mais uma noite, iluminando o pastor Lúcio para poder nos guiar, nos fazer entender tudo que o Senhor assim desejar. Em nome de Jesus, amém. 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 Hoje nós chegamos ao nosso estudo de número 4, né? Estudo de número 4, onde nós vamos tratar sobre os nomes de Deus, né? Nós estudamos até aqui no início da teologia, falamos um pouco sobre os atributos de Deus e agora a gente está chegando os nomes de Deus, né? Para quem tiver com a apostila, nós estamos na página de número 18, estudo de número 4, tá? Os nomes de Deus. Hein? Página 18, estudo de número 4. Vamos lá. Nós temos colocado aqui, temos nas últimas semanas, né, por assim dizer, nós temos falado a respeito do nosso relacionamento com Deus, né? Sempre o foco teológico, né? Sempre o foco do desenvolvimento teológico é muito mais voltado para que nós entendamos como o Senhor se revela para nós através da sua palavra, através das Escrituras, muito mais do que nós definirmos aquilo ou o que ou quem o Senhor é, né? Porque diferente de outras vamos dizer assim, religiões, de outras situações, nós temos uma diferença que é a seguinte: o Deus a quem nós servimos, o Deus a quem nós nos direcionamos, o Deus com quem nós nos relacionamos, ele se auto-revelou, né? Ele se auto-revelou para que nós pudéssemos conhecê-lo, né? As Escrituras revelam que o próprio Deus, ele se revelou ao homem e a partir desse momento o homem passou a conhecê-lo, ele teve a oportunidade de, baseado na auto-revelação de Deus, se relacionar com o Senhor e conhecer mais a respeito do Senhor. O que a gente está falando a respeito disso, né? Nós temos falado de maneira constante aqui. A única forma que eu conheço de nós nos relacionarmos em qualquer nível, seja familiar, seja conjugal, seja profissionalmente, seja em qualquer nível de relação, a única forma de nós nos relacionarmos de uma forma sadia, intensa, íntima com quem nós nos relacionamos é nós conhecendo aquele com quem a pessoa com quem nós nos relacionamos, né? De maneira direta, o que nós estamos dizendo você não é capaz de se relacionar com nenhuma outra pessoa sem conhecê-la, né? Obviamente, você conhece a pessoa pelo nome, você conhece a pessoa de caminhar com ela, de ouvir dela as preferências, de ouvir dela como ela se autodefine, né? Como ela se comporta, e a partir dessa expectativa e desse relacionamento, né? Dessa expectativa de relacionamento, da consolidação desse relacionamento, nós conseguimos gerar um vínculo íntimo, honesto e na maioria das vezes, duradouro com quem nós nos relacionamos. Diferente, né, vamos dizer assim, se a gente pegar Gênesis, por exemplo, onde Deus dá autoridade a um homem para nomear, né, toda a criação, né, obviamente, a Bíblia fala que Deus deu liberdade para Adão nomear toda a criação e colocar e dominar sobre toda a criação. Uma das coisas, a única coisa que o homem não poderia fazer nesse momento é nomear ou autodenominar, denominar o próprio Deus. Deus, ele não poderia, por uma questão de autoridade e de hierarquia, ser denominado pelo homem. A quem o homem diz que Deus é, a nossa visão sobre Deus e do nosso relacionamento com Deus sempre é deturpada, e logo após a queda, ainda mais do ponto de vista do pecado. Então, coube ao próprio Deus estabelecer na palavra dele como ele se chama
E assim como o nosso nome traz muito a nosso respeito, por exemplo, no nosso caso, o nome, sobrenome traz a nossa família, a nossa história, né, origens, né, dependendo da estrutura. O nome de Deus fala muito sobre ele, sobre quem ele diz que é. Não é mais você dizendo quem Deus é. Não é a sua experiência a respeito do Senhor. Não é você falando a respeito de Deus. Não é você colocando para o Senhor aquilo que você entende como sendo a revelação de Deus para você. Não. É o Senhor dizendo: olha, eu sou dessa forma, olha, eu me comporto dessa forma, olha, eu me relaciono dessa forma, eu faço dessa maneira, e o próprio Deus vai dando indícios, se revelando, para que nós possamos entender a respeito a respeito dele. Faz uma, Verônica. A respeito do próprio Deus, né? Então, dessa forma, nesse aspecto, por isso é importante nós conhecermos os atributos de Deus, que são as personalidades, perdão, as características, né, de uma revelação da natureza pessoal, da personalidade do próprio Deus. Assim também os seus nomes dizem muito a respeito do Deus a quem nós servimos, porque são nomes que o próprio Deus se revelou ao homem. Não foi o homem que estabeleceu dessa forma, mas foi o próprio Deus que estabelece dessa forma. Né? O ponto central desse estudo, por exemplo, está em Êxodo capítulo 3, 14. Nós já falamos algumas vezes, onde Moisés pergunta a Deus: olha, existem muitos deuses no Egito, e eu vou lá falar com o seu povo em nome de quem? Até então ele é conhecido como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ponto. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas Moisés faz uma pergunta direta a Deus. Olha, qual é o seu nome? Em nome de quem eu vou até o povo? E Deus, ele se revela naquele momento com um nome muito poderoso. Ele diz: olha, eu sou o que sou. Eu sou o grande eu sou. O grande eu sou, no hebraico antigo, tem a tradução como Iavé. É o nome de Deus. Iavé. E aí a gente tem diversas, o Senhor, né? Mas não é somente o Senhor na forma de respeito. É o Senhor, aquele que ele tem um senhorio sobre todas as coisas, né? Então, o Senhor e Yahvé, dali a gente vai ter várias derivações, nós vamos ter a oportunidade de estudar aqui ao longo desse estudo. Yahvé Jireh, Nissim, Shalom, Shabá, Makadesh, Hat, Sequenu, Chamar, Elohim. Enfim, a gente tem várias opções não, várias revelações a respeito de Deus nesse sentido, mas a maior revelação é: eu sou o Deus que autoexiste, Yahvé. Eu sou o Senhor. Não é o Senhor, não é igual eu trato um homem, um senhor na padaria. O senhor quer passar na minha frente? O senhor pode entrar aqui na minha frente? O senhor poderia me dar 1 quilo sei lá, de mussarela? Não é esse tipo de tratamento. Deus fala: eu sou o Senhor. Eu sou o Deus soberano, o Senhor, o governador, o Deus único, aquele que subsiste por si mesmo, o Deus que é autoexistente e que governa sobre todas as coisas. Yahvé. E quando nós estudamos a respeito de Deus e de tudo que Deus faz, nós começamos a entender um pouco sobre a natureza de Deus. Não é à toa que no Salmo 103, né, o salmista declara: olha, sabei que o Senhor é Deus. Sabei, para vocês oferecerem um culto a Deus, para vocês serem capazes de adorar Deus em espírito e em verdade, para você ser capaz de ter um relacionamento pessoal, íntimo, sincero, capaz de mudar a sua estrutura e a sua vida com Deus, você precisa saber que o Senhor, que Yahvé, que ele é Deus, que não existe nenhum outro Deus, ele é Deus. O Senhor é Deus. Quando você entende que você sabe, você realiza no seu íntimo, na sua mente, no seu coração, que o Senhor é Deus, você obrigatoriamente você começa a entender a respeito de a quem você serve e como você deveria servi-lo e como você deveria se relacionar com ele, né? Nós temos diversos nomes que o próprio Deus se revela em Deuteronômio, por exemplo, 3. Já falei sobre Yahvé, mas nós temos diversas passagens onde Deus vai se revelando sobre diversas formas, né? Nós temos lá, por exemplo, Gênesis capítulo 1, versículo 1,
quando Deus fala, olha, o Espírito de Deus parava, né, sobre a face das águas. Deus criou, né, no princípio, Deus criou os céus e terra. Quando fala esse texto, né, esse texto de... Abram aí, por favor, e leiam, alguém pode ler Gênesis, capítulo 1, versículo 1, para nós podermos falar um pouquinho desse texto. Gênesis 1, capítulo 1. Gênesis no capítulo 1, versículo 1. Gênesis 1, capítulo 1. Diz assim: No princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobria a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Amém. No princípio criou Deus céus e terra. No princípio criou Elohim. Elohim. O termo hebraico para essa determinação de Deus é Elohim, que significa é um plural, é uma forma plural. Nós vamos estudar aqui. Paz, senhor Diaconisa Valéria. Nós vamos estudar aqui. El é a forma plural de Deus. É o Deus no plural, né? É mais ou menos assim, não seria bem essa tradução, mas em vez de ser o Deus, é o Deus. Por isso, Deus. Deus, ele se define no plural, ele já se identificava ali como um Deus plural nesse sentido. Então, El e Ohim significa poderoso. Então, o que tem todo o poder. Então, assim, no princípio, Elohim, o Deus, o Deus, no plural, todo poderoso, criou, né, todas as coisas. E o espírito de Elohim pairava sobre a face das águas. Quando nós falamos de Elohim, nós estamos falando do Deus que tem todo o poder, do Deus que é trino, aquele já se revelava como um Deus plural nesse sentido, não como vários deuses, mas de um Deus que existia em três pessoas, Elohim, o Deus que existia, o Deus todo-poderoso. E é interessante que isso é uma coisa que você pode anotar, né? Quando fala no princípio criou, o verbo criar aqui no original significa, bará, não significa, o verbo original aqui é bará. Quando nós falamos de bará na Bíblia, bará não é criar como no português. Por exemplo, se eu falar assim, obreiro, né? Antônio, por favor, por favor, por gentileza, um desenho. Só um minuto. Cria para mim um desenho, ou cria para mim uma mesa, ou cria para mim alguma coisa. Esse verbo no português criar é transformar algo em alguma coisa. Então, pegar madeira e criar uma mesa, pegar um papel, um lápis e criar um desenho. Então, esse verbo criar em português, eu crio uma música, eu crio uma coisa. Bará, no original, Deus criou. Quando Deus descriou, é um verbo muito mais poderoso. Bará significa criar a partir de absolutamente nada. Nada. Quando você cria a partir de absolutamente nada. Quando Deus criou, aqui está dizendo, olha, Deus criou a partir de absolutamente nada todas as coisas. Do nada, Deus fez tudo. Do nada, Deus criou todas as coisas. A partir dali, no princípio, Deus criou céus e terras. A partir dali, Deus criou todas as coisas. Bará, do nada, é o Deus que cria. Elohim, o Deus Todo-Poderoso que cria a partir de absolutamente nada, tudo. Esse é o que Deus está falando aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Então, Elohim, o Deus Todo-Poderoso, que cria a partir de absolutamente nada, do nada, não tinha nada antes. Poder de Deus, simplesmente, Deus disse, haja luz. Não existia molécula, não existia partícula, não existia absolutamente nada. O poder de Deus, o poder da palavra de Deus, o haja de Deus, Deus criou tudo a partir de absolutamente nada. Então, quando nós conhecemos a respeito do Deus a quem nós servimos, como ele se revela na sua palavra, de maneira que ele se revela nas Escrituras, nós entendemos
por exemplo, que nós podemos e devemos confiar no Senhor, né? Quando nós entendemos que nós servimos a um Elohim, a um Deus Todo-Poderoso, a Yahvé, o Senhor, e o Senhor, Elohim, Deus Todo-Poderoso, ele é capaz de criar bará de nada, qualquer coisa, nós não temos motivos para duvidar que ele pode bará na sua vida, criar na sua vida, mesmo quando você não vê saída, mesmo quando não há condições, mesmo quando os olhos humanos simplesmente não conseguem enxergar absolutamente nenhuma forma, nada, absolutamente nada para que as coisas aconteçam. Deus pode parar, criar a partir do nada uma solução para a sua vida. Deus pode criar a partir do nada, bará, algo que seja escape na sua vida, o milagre que você espera, a provisão que você espera. Deus, ele não precisa absolutamente de nada, ninguém, nenhuma outra coisa para ele ser Deus. Deus não precisa de condições pré-existentes para realizar milagres na sua e na minha vida. Quando nós entendemos a respeito do Deus que nós servimos, do Deus em que nós cremos, da forma que nós cremos, nós sabemos, olha, Elohim, o Deus Todo-Poderoso, ele pode criar a partir do nada tudo aquilo que você precise. Por isso que ele fala, olha, Elohim, Deus poderoso. E aí Moisés pergunta, quem é Elohim? Quem é esse Deus poderoso? E o Senhor fala, eu sou o que sou. Eu sou o Deus que existe por si mesmo. Nada sustenta a existência de Deus, a não ser o próprio Deus. Eu sou o que sou. E a gente vai ver mais na frente alguns termos, como Shaddai, o El Shaddai, o Deus que tem uma capacidade de ele estar sentado acima de todas as coisas, sobre todas as coisas, o Deus que é capaz de providenciar. E é isso que ele fala lá, quando se revela quando tem Yahvé. Eu já falei isso em outras aulas, quando Deus coloca, olha, vai lá e diz simplesmente o seguinte, você está indo em nome de Yahvé, o Senhor, aquele que é o que ele é. E a partir daí, o que o meu povo precisar, eu serei. Lá, dessa aula, eles precisam de plantação, eles precisam orar para o Deus da plantação, precisam de filho, vão orar para o Deus que dá filho, de chuva para o Deus da chuva, sol para o Deus do sol. Lá, eles têm essa estrutura. Mas em mim, o meu povo, não precisa de mais ninguém, de absolutamente mais nada, porque Elohim, eu, o Deus Todo-Poderoso, sou o Senhor, eu sou aquilo que eu sou, eu bará, eu crio, a partir do nada, tudo aquilo que for necessário ao meu povo, segundo os meus propósitos e a minha soberana vontade. Então, essa é uma introdução a respeito daquilo que Deus tem feito e daquilo como Deus tem se revelado para cada um de nós na nossa vida. Então, para que você entenda, para que você creia que o Senhor, ele é muito mais do que nós às vezes temos a percepção. Deus não é um Deus que nós cultuamos no domingo, Deus não é um Deus que nós cremos que ele está distante, que ele está longe, que ele, às vezes a gente percebe Deus quase que inerte nesse movimento. Não, Deus está aqui, Deus está presente, o Espírito Santo é Deus, Elohim, Jesus Cristo, Deus, Elohim, Deus Pai, Elohim, o Senhor, governador de todas as coisas. E você serve a esse Senhor. Foi ele que morreu na cruz por você. Foi ele que te resgatou por um alto preço. Foi esse Deus que derramou o seu próprio sangue, que deu a sua própria vida. Por isso, nós, que éramos de valor nenhum, passamos a ter muito valor em Cristo Jesus. Por isso que, se você se sente, de alguma maneira, desprezada, desprezado, não valorizado por marido, esposa, filho, mãe, família, trabalho, guarde isso no seu coração. Elohim, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que criou tudo a partir de absolutamente nada, viu em você tanto valor que ele decidiu, na sua soberana, no seu soberano entendimento, se sacrificar. E ele, quando ele paga o preço de sangue por você, ele coloca preço em você. E você passa a ser algo ou alguém que não tem mais preço. Você é inestimável. Deus, quando morreu na cruz, Jesus, quando morre na cruz por nós, ele coloca em nós um valor
que é inestimável. Não existe mais preço a ser pago, porque ele pagou o maior preço de todo. Então, creia, meu irmão, creia, minha irmã, que esse Deus, ele colocou algo que nós não tínhamos. Ele colocou valor em nós. Você tem valor. Você tem valor em Deus. Você tem valor para Jesus. Você tem valor no reino de Deus. Você é único. Você não é mais um na multidão. A palavra de Deus diz que conhece você pelo seu nome, que ele viu você sendo gerado na barriga da sua mãe. Ele conhece todos os seus dias. E para esse Deus não existem impossíveis, porque ele é capaz de gerar todas as coisas a partir do nada. Então creia. Se você hoje chegou aqui triste, chegou aqui desanimado, se você chegou aqui hoje sem saber muito como as coisas vão se resolver, tenha fé. Encha seu coração da presença de Elohim, do Deus Todo-Poderoso, do Espírito Santo de Deus. Ele vai te fazer ir além. O milagre é possível, porque para ele não existe impossíveis, porque ele criou tudo que você está vendo a partir de absolutamente nada. Amém? Calme seu coração nessa noite. Concentre-se na presença do Senhor. Vamos a falar a respeito desse Deus. E com certeza eu creio. Orei e me preparei essa noite para que Deus fale com você através desse estudo. Aumente a sua fé, aumente os seus passos em Deus, aumente a sua perseverança em Jesus Cristo. Não desista. Deus sempre está no controle, mesmo quando não parece. Elohim, o Deus Todo-Poderoso, ele sempre está no controle. Amém? Amém. Vamos lá falar sobre o nome de Deus. Quem puder ler, por favor, a análise de alguns nomes, página 18, logo no primeiro parágrafo. Eu posso ler, pastor. Pode ler, por favor. A análise de alguns nomes com que Deus é chamado na Bíblia serve como revelação adicional do caráter de Deus. Além disso, o uso do nome do Senhor sempre foi visto com muita reverência. Invocar o nome do Senhor era o mesmo que adorá-lo. Gênesis 21, 33. Usar seu nome em vão era desonrá-lo. Êxodo 27. Assim, percebemos que podemos aprender sobre o caráter e sobre o relacionamento com Deus por meio do estudo de nomes aplicados a ele nas Escrituras. Amém. Eu vou ler aqui Gênesis 21, 33, para a gente entender essa relação entre nós e o nome do Senhor. Gênesis 21, 33. Diz o seguinte, olha. Tá aqui. Abraão, por sua vez, plantou uma tamargueira em Beceba e ali invocou o nome do Senhor, o Deus eterno. Né? Quando ele invocar o nome do Senhor é a mesma coisa que adorá-lo. Né? Era no sentido assim, toda vez que você invocava o nome do Senhor, você falava Elohim, El Shaddai, o Senhor, você invocava o nome do Senhor, era a mesma coisa que adorá-lo. Então, o nome de Deus sempre foi muito poderoso, sempre foi muito carregado de muita reverência, de muito temor a respeito daquilo que era dito e daquilo que era feito na presença do nome de Deus e na invocação do nome de Deus. E aí, em Gênesis, Êxodo 27, versículo 7, quando o Senhor, né? Êxodo 20 é até um texto importante para vocês marcarem, está sendo um pouquinho da aula desse tema, nesse tema, Êxodo 20, o Senhor começa a dar, né? Alguns mandamentos, alguma ordenança, né, a respeito para o povo de Israel. E aí no 27 ele fala, olha, não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, pois o Senhor deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Né? O nome do Senhor era algo que deveria ser feito com muita reverência, né? E com o tempo as pessoas, assim, a sociedade moderna, de maneira geral, ela passou a, de certa forma, a meio que
desprezar o nome do Senhor, né? O Senhor Jesus, por exemplo, é, é, as pessoas começaram a tratar com certa banalidade, não no meio evangélico, protestante, né, nem no meio religioso de maneira geral, mas principalmente na nossa sociedade, né, na sociedade americana, por exemplo, de maneira muito clara, né, o nome de Jesus Cristo vira quase que quando você dá uma topada, eles usam, né, tipo, Jesus Cristo, Jesus Christ, tipo, é quase uma expressão de isso é uma expressão idiomática sobre algo externando uma dor, uma raiva, uma ira a respeito de algo que aconteceu. Então, essa banalização do nome do Senhor, e Deus sempre tratou o seu próprio nome de maneira muito, 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 como é que eu posso dizer? Muito zeloso em relação a isso, né? Tanto que o nome é tão poderoso, irmão, o que eu quero colocar aqui? O nome de Deus é tão poderoso que nós temos autoridade em nome de quem hoje? De Jesus. Em nome de Eu Jesus, certo? Em nome de Jesus, né? Nós falamos, se alguém, por exemplo, precisar de uma cura na igreja, nós falamos assim, não, Pai, nós te pedimos em nome do pastor Lúcio que o Senhor cure essa. É isso que a gente pede? Ou a Bíblia revela que somente um nome foi dado, o nome que está acima de todos os nomes, né? Que é o nome de Jesus. No nome de Jesus, há poder, né? Há poder. Nós cantamos esse louvor, né? Há poder no nome de Jesus, né? Tem um louvor lindo que nós estávamos cantando até esse final de semana. Há poder no nome de Jesus para cadeias quebrar. Eu vi um episódio, né? Um episódio da, de uma série que trata a respeito da vida de Jesus, né? Eu poderia recomendar, mas há muitas ressalvas, assim, por uma série de questões, principalmente de contextualização, de contexto bíblico. Tem que ter um certo discernimento quando você vê a série, mas enfim. Mas o que me chamou a atenção nessa passagem, especificamente, né, é a respeito justamente de que o contexto era uma mulher estava endemoniada, e aí era na época que Jesus, obviamente, Jesus estava vivo, né? E obviamente não tinha morrido, se não tinha morrido ressuscitado, não tinha sido dado esse nome com autoridade, e um sacerdote de Israel vai tentar expulsar o demônio dessa mulher, né? E eu estava vendo a cena normal, e aí ele entra com mirra, com incenso, com um monte de coisa, e fica lá falando. Mas aí eu não tinha percebido, mas é que eu me dou conta de como que o nome de Jesus é poderoso, né? Que hoje, se alguém manifestar, se tiver alguma questão na igreja, nós utilizamos e expulsamos em o nome de Jesus, na autoridade do nome dele, toda a potestade do principado tem que se dobrar. Mas e como é que você faz quando você não tinha, né, absolutamente? Então, o nome para Deus sempre foi algo muito importante. Tanto é que quando, né, quando do nascimento de Jesus, né, é, deixa eu pegar aqui a passagem exata, do nascimento de Jesus, né, o anjo tem um zelo, né, em Lucas 32, aqui tá, né, o anjo tem um zelo, né, para determinar qual seria o nome da criança, como é que vai se chamar essa criança que Maria carrega, né? Como é que vai se chamar? Porque podia ser Joaquim, concorda? Podia ser Manuel, podia ser Marcelo, podia ser qualquer nome, podia ser Jorge, podia ser qualquer pessoa. Mas o Senhor reservou um nome que era justamente definido a partir como ele se chamaria a partir dali, né? E quando é determinado o nome de Jesus, quando é colocado, né, o nome de Jesus, era o nome que Deus tinha reservado para que ele pudesse ser, apesar de ser comum, né? Era o nome que Deus tinha reservado para ele, né? Para que houvesse autoridade no nome de Jesus, entendeu? Pois, acho que alguém levantou, mas deixa eu ver aqui, eu estava em outra tela. Oi, Yasmin, pois não, pode falar.
Era isso que eu ia perguntar, pastor, se Jesus era um nome comum da época Era. ou se foi um nome que, assim, Deus que criou esse nome pra ele. Não, era o nome comum, era o nome comum. Ah, sim. Era uma curiosidade que eu tinha. Não era um nome assim. Eu entendi o que você falou assim. Antes de Jesus, ninguém nunca tinha se chamado Jesus. Essa é a sua pergunta, né? Exato. É, porque, não, na verdade, não. Jesus, Yeshua, a gente até canta, né? Louvores, né? Na verdade, Jesus, né? O nome no hebraico Yeshua, né? É Jesus Cristo, o Messias, né? Yeshua significa salvar, né? Salvação. Então, é quase que um Deus é minha salvação, ou salvação propriamente dito. Então, Yeshua era um nome bastante comum. Mas nesse sentido, né? Quando Deus nomeia essa criança de salvação, ali não era mais uma alusão ao Salvador, ao Messias que haveria de vir, mas era a própria salvação sendo encarnada, né, numa criança no ventre de Maria. Então, essa é a importância, né? O que eu estou dizendo é que Deus sempre reservou nomes a seu respeito, né? Mas vamos continuar. Aí, o primeiro nome que nós tratamos é Elohim. Pode continuar, Yasmin, por gentileza. Sim. Elohim. O termo hebraico Elohim é utilizado para se referir à divindade geral e significa que Deus é o forte, o líder poderoso, a divindade suprema. Geralmente é traduzido na nossa Bíblia como Deus. É interessante notar que Elohim é empregado na forma plural. A terminação in é usada para indicar o plural em hebraico, assim como a letra S na língua portuguesa. Existem várias possíveis razões para isso, mas a mais provável é que o plural, nesse caso, tenha a intenção de enaltecer o poder de Deus. Isso é conhecido como plural de majestade. Esse uso fica claro ao notar-se que os verbos adjetivos e pronomes ligados a Elohim no Antigo Testamento aparecem na forma singular, evidenciando não se tratar de vários deuses, e sim de um Deus todo-poderoso. Algumas implicações surgem do uso do nome Elohim aplicado a Deus. Letra A soberania de Deus. Deuteronômio 10, 17. Pode ler só o texto, pode pular tá. as referências. B. A ação de Deus como Criador. C. O juízo de Deus. D. As obras poderosas de Deus em favor de Israel. Até aí eu posso continuar? Deixa eu fazer uns comentários aqui, porque são bastante textos e a gente volta. Então, Elohim, como eu tô falando, né? A terminação in, ela significa, ela aponta para um plural, assim. Assim, não é bem isso, mas é só para se exemplificar, né? Se fosse falar só na língua hebraica, seria assim, mas fosse como se houvesse Deu e Deus, né? Esse S no final, Deus, aponta para um plural, para essa questão plural. Contudo, a gente vai ver lá o El Shaddai, El Elyon, toda esses adjetivos, né, atribuídos a Deus, atribuídos ao Senhor, sempre vão vir no singular. Então, o Deus poderoso, o Deus altíssimo. Então, na verdade, apontam para, aí alguns defendem sobre o plural de majestade ou sobre uma própria revelação intrínseca já do próprio Deus a respeito da existência da triunidade, né, do Pai, do Filho e do próprio Espírito Santo. Mas a maneira é que você sempre, quando você olhar na sua Bíblia, e a gente vai ler isso aqui, sempre que tiver escrito a palavra Deus, sempre você vai ver essa palavra, a palavra Deus, ela sempre vai vir esse D é U assim, a primeira letra maiúscula, mas não encaixa toda ela, encaixa alta, né? Deus, então, sempre que você vê traduzido por Deus, normalmente, na maioria das vezes, a palavra é Elohim.
E isso vai falar muito sobre primeiro, a soberania de Deus, né? Sobre quem é esse Deus de quem eles estão apontando nesse sentido, né? Então, Deuteronômio 10, eu vou ler aqui as passagens bem rápido para a gente poder ganhar tempo, mas vai falar, olha, Deuteronômio 10, 17, pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses, o soberano dos soberanos, o grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade, nem aceita suborno. Né? Aqui seria assim, a tradução para o original seria, pois Iavé, o Senhor, Iavé, o seu Elohim, é Elohim dos Elohims, né? É Deus dos deuses, o soberano dos soberanos, o grande Deus. E aí que vão sendo várias adjetivos, né? Aí é o Leon, é o Shaddai, é poderoso, enfim, o grande Deus poderoso, o El Shaddai, o Deus poderoso. Enfim, a gente tem várias determinações, mas a questão aqui sempre aponta para essa soberania, o Deus majestoso, o Deus acima de todos, né? De tudo e de todos, né? O Deus dos deuses, né? Os outros deuses minúsculos, o Deus que está acima de todo e qualquer tentativa de se fazer Deus, que não ele. Jeremias, no capítulo 32, 27, vai falar sobre essa parte também. Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil para mim? O profeta Jeremias, ele profetizando, né, ele fala, a palavra do Senhor vem a mim dizendo, eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Ele está dizendo, eu sou Iavé, o Elohim de toda a humanidade, né? O Deus de toda a humanidade. A ação de Deus como Criador, Gênesis 1, eu já tratei, Isaías 45, 18. A gente vai gastar um pouco mais de tempo hoje com textos, porque é importantíssimo a gente ver essa questão ao longo desse estudo, tá? Então, pois assim diz o Senhor, que criou os céus, ele é Deus, que moldou a terra e a fez. Ele a fundou. Ele não a criou para estar vazia, mas a formou para ser habitada. Ele diz, eu sou o Senhor, e não há outro. Então, no original seria, pois assim diz, Yahvé, que criou os céus. Ele é Elohim, ele é o Deus poderoso, que moldou a terra e se fez, ele e a fundou. Ele não criou para estar vazia, mas o formou para ser habitada. Ele diz, eu sou o Senhor, lá mesmo que eu disse Gênesis, Deuteronômio 3, né? Eu sou Yahvé, o Senhor, né? Deus sobre todas as coisas, tá bom? Então, essa é a manifestação de Deus como Criador. E também o juízo de Deus, Salmo 50. São só exemplos, tá, irmãos? Existem outras passagens, mas é só para nós pegarmos algumas passagens em relação a isso. Salmo de número 50, versículo 6. E os céus proclamam a sua justiça, pois o próprio Deus é o juiz. Então, e os céus proclamam a sua justiça, pois o próprio Elohim é o juiz. Tá bom? E eu vou ler mais um texto, as obras poderosas de Deus em favor de Israel, em Salmo 68, versículo 7 a 8. Quando saíste à frente do teu povo, ó Deus, quando marchaste pelo ermo, pausa, né? Aqui ele está fazendo uma pausa no Salmo. A terra tremeu, o céu derramou chuva diante de Deus, e o Deus do Sinai diante de Deus, o Deus de Israel. Então, todas essas palavras com Deus aqui, a gente está se referindo a Elohim, Deus poderoso. Né? Algumas variações ou derivações. Desculpa, pode ler, eu já estava lendo aqui a apostila. Pode ler. Ah, sim. Vamos lá. Algumas derivações desse nome também servem para nos revelar mais um pouco de Deus. El Shaddai traz a ideia do Deus Todo-Poderoso, assentado sobre uma montanha. Assim, Deus se apresentou aos patriarcas. Elion. Significa Deus Altíssimo e enfatiza a força, a soberania e a supremacia de Deus. El Olam
significa Deus eterno e aponta para a imutabilidade de Deus. El Roi, é isso mesmo? Isso, é o Roy. Significa Deus que se vê. Agar o chamou assim quando Deus falou com ela antes do nascimento de Ismael. Isso. Então, aqui a gente tem algumas derivações de Elohim, né? Alguns atributos, né? Algumas derivações a respeito de Elohim, né? A primeira delas está em Gênesis, capítulo 17, versículo 1. Gênesis 17, versículo 1. E quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Você vai reparar que Deus aqui vem acompanhado do Todo-Poderoso, já o todo em maiúsculo, né? Então, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu sou El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, né? Ele já não está mais somente se revelando como o Elohim, o Deus que todo poder, o Deus criador, né? O Deus que todas as comunidades falando, o El Shaddai, o Deus que está acima de todas, o todo-poderoso. Ele não é somente poderoso, ele é o todo-poderoso, né? O onipotente, aquele que tem todo o poder. Deus detém, não é algum poder, não é o maior poder, não é parte do poder, não é um poder gigantesco, não. Todo ele, todo poder pertence a Deus. Eu sou El Shaddai, o Deus que está acima de todas as coisas, sentado sobre a montanha, o Deus que reina sozinho. Ninguém está acima de mim. Todo poder, toda autoridade, tudo pertence a mim. Eu sou El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, né? E uma notação que eu trouxe aqui que é top, né? Que Shaddai, ele tem uma palavra hebraica que ela deriva de algo como muito parecido como campo frutífero, né? Como ele devota, ele aponta como se fosse para uma estrutura de campo frutífero, ou aquele que, ou alguém que tem muitos seios, né? Que é capaz de prover, no sentido de um campo abundante, de como fosse algo, muitos seios para alimentar, aquele que tem capacidade de prover, de gerar, de abastecer, de entregar, de fazer com que seja suprida toda e qualquer necessidade. O grande El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, para quem não há absolutamente nenhum limite, nenhuma restrição. Ele é provedor, ele é Shaddai de todas as coisas. Então, quando Gênesis 17:1, quando Abraão aparece, esse é o contexto. Ele está falando, olha, Abraão, eu sou, Abraão com 99 anos, 99 anos, sem filhos, velho, sem uma descendência, chamado Pai Exaltado, e ele fala, olha, Abraão, quem está aparecendo aqui para você é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, que é capaz de suprir todas as suas necessidades. E a partir de hoje, eu, o Deus Poderoso, Todo-Poderoso, Shaddai, vou fazer algo na sua vida. Eu vou te dar um descendente. E eu mudo o seu nome de Abraão, pai exaltado, para Abraão, com Abraham, né, com dois A's, né? Pai de muitas nações. Eu estou mudando o seu nome hoje. O El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, vai entrar com a provisão que você precisa. E eu não vou fazer somente você pai de um menino. Eu vou fazer você pai de um menino e vou fazer você pai de nações. Em ti serão abençoadas todas as nações da terra, né? E aí essa é a promessa do Senhor quando ele aparece em Gênesis 17:1 para Abraão. Então, o Deus que é capaz de gerar, como prover todas as coisas, é assim que ele se revela para Abraão na aparição, quando ele chama Abraão para cuidar de toda a descendência. Então, ele fala, olha, quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse, né, eu sou o Deus eu sou o El Shaddai, ando segundo a minha vontade. Ande segundo a minha vontade, seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abraão prostrou-se hoje de terra e Deus lhe disse, da minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações e não será chamado mais Abrão. Seu nome será Abraão, porque eu constituí pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente prolífero. De você farei nações
de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você, e seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus de todos os seus descendentes. Então, essa é a base da promessa abraâmica, né? É a primeira aliança, onde nós fomos abençoados a partir dessa aliança. Então, Deus, quando aparece, ele fala: eu sou Elohim, mas eu sou Elohim, mas também sou El Shaddai, o Deus que é capaz de suprir todas as suas necessidades. E eu vou te dar um filho, vou fazer você grande, pai de muitas nações. Por isso eu mudo o seu nome, né? É mais uma vez um nome aparecendo. Não é questão somente de mudar de nome, é mudar a sua história. Eu mudo a sua história, eu mudo o seu futuro, eu mudo tudo aquilo que você esperava da sua vida. Eu faço nova essa história. E Deus muda a história de Abraão a partir dali. Estabelece uma aliança eterna com ele. Da mesma maneira, né, Elion, eu vou falar, por exemplo, de El-Olam, significa um Deus eterno, né, que aponta para essa imutabilidade de Deus. Vamos ler Isaías 40? Se alguém puder abrir, deixa eu ver só qual é o versículo. Esse texto, ele é lindo, ele é absolutamente lindo. Isaías 40. Quando Deus declara, né? Ele questiona, né? Ele questiona, né? A nós. Ele fala: olha, será que vocês não sabem? Será que vocês nunca ouviram falar que o Senhor Yahvé, o Deus eterno, né? O Deus eterno, ele é criador de toda a terra. Ele não se cansa e não fica exausto. Sua sabedoria é insondável. O Deus eterno é o Rolam, o Deus imutável, o Deus que nunca muda, o Deus que ele é de eternidade a eternidade. Vamos ler esse texto aí, Isaías 40, no versículo 28 até o 31. 28. Até o 31. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Muito lindo, né? Amém, amém. Esse texto fala sobre essa soberania de Deus, né? Ele começa de uma forma muito linda, né? Acho que vale a pena a gente até ler todo o texto. Parabéns pela versão, Nádia. Tá na NVI, né? Viu? Isso aí Percebi. foi um periquitinho lá da igreja Parabéns, ficou mais fácil, né? A leitura fica mais fluida, né? Mas ele começa, né? Ele começa falando sobre Israel, né? Sobre o término do pagamento da iniquidade de Israel. Só que Isaías, um profeta tremendo, um profeta messiânico, nesse texto de Isaías 40, ele está apontando para algo futuro, ele está apontando para o Messias. Ele começa no versículo 1, ele fala assim: olha, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Encorajem a Jerusalém, anunciem que ele já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto, que ele está consumado. Ele pagou por sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Uma voz clama: no deserto preparem um caminho para o Senhor, façam no deserto o caminho reto para o nosso Deus. Você lembra lá, se você se lembra da passagem de João Batista lá no Novo Testamento, João Batista fala o que a respeito dele? Ele fala: eu sou a voz do que clama onde? No deserto. João Batista fala: eu sou a voz que clama no deserto. Ele está falando de Isaías 43, ele está falando, Isaías profetizou: uma voz clama no deserto, prepare um caminho para o Senhor, façam do deserto um caminho reto para o nosso Deus. E lá, quase 2000 anos depois, lá no Novo Testamento, quando João Batista vem, ele fala: eu sou a voz que clama no deserto. Arrependam-se dos maus caminhos, arrependam-se do que vocês têm feito, batizem-se para arrependimento. Né? E logo em seguida o Senhor Jesus começa seu ministério, ele antecede o
ministério de Jesus, né? E aí o Senhor começa a falar, olha, todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados, os terrenos acidentados se tornarão planos, as escarpas serão niveladas, quer dizer, não vai ter mais diferença. Quando o Senhor vier, não vai ter mais alto e baixo, não tem maior nem menor, tudo será plano, todas as pessoas serão niveladas, porque a glória do Senhor, no versículo 5, será revelada, e juntos todos verão, pois é o Senhor quem fala, uma voz ordena, clame, e eu pergunto, o que clamarei? Que toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como flores do campo. A relva murcha e cai, a sua flor, quando o vento do Senhor sopra sobre eles, o povo não passa de relva. A relva murcha, as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre, né? E ele vai falando sobre vários itens. Eu vou ler o texto. Você que traz boas novas a Sião, suba no monte, no alto monte. Você traz boas novas a Jerusalém. Erga sua voz com fortes gritos. Erga, não tenha medo e diga à cidade de Judá: aqui está o seu Deus. Ele está profetizando a respeito de Jesus. Ele está falando: olha, você que traz as boas novas para Sião, o Messias, suba aos altos montes, clame. Grite com alta voz: aqui está o seu Deus, o soberano Senhor vem com poder, com seu braço forte ele governa, a sua recompensa com ele está e o seu galardão acompanha. Como pastor ele cuida do seu rebanho, com um braço ajunta os cordeiros e carrega no colo, conduz com cuidado as ovelhas que amamenta as suas crias. E aí Deus pergunta: quem mediu as águas na concha da mão? Ou com um palmo definiu os limites do céu? Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Quem definiu limites para o Espírito do Senhor, ou instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo, e quem lhe ensinou a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento, ou lhe aponta o caminho de sabedoria? Deus está perguntando: quem me ensinou? Quem fez alguma coisa? Quem colocou limite no meu espírito? Quem fez todas as coisas? Quem me ensinou? Quem me deu algum conselho? Ele fala: na verdade, as nações são como a gota que sobra do balde. Para ele, são como o pó que resta na balança. Para ele, as ilhas não passam de um grão de areia. Nem a floresta do Líbano seriam suficientes para o fogo do altar. Nem os animais de lá bastariam para o holocausto. Olha a grandeza de Deus. Diante dele, todas as nações são como nada. Para ele, são sem valor e menos que nada. A quem vocês compararão Deus? Como poderão representá-lo? Com uma imagem que funde o artesão e que os ourives cobrem de ouro e que lhe modela corrente de prata? Ou com o ídolo do pobre que pode apenas escolher um bom pedaço de madeira e procura o marceneiro para fazer uma imagem que não caia? Será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar? Não me contaram desde a iniquidade? Vocês não compreenderam como a terra foi fundada? Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para nele habitar. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes desse mundo. Mal eles são plantados ou semeados, mal lançam raízes na terra, e Deus já sopra sobre eles, e eles murcham. Um redemoinho os leva como palha. Com quem vocês me comparam? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial, e a todas chamas pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força que nenhuma delas deixa comparecer. E aí, isso aqui é uma pergunta muito poderosa no 27, 40, 27. Eu gosto desse texto. Sempre que eu fico me perguntando sobre, será que Deus não me vê? Será que o Senhor não me olha? Será que Deus realmente ouve as minhas orações? Esse texto, para mim, ele é impactante. Isaías continua, ele fala assim: e por que você reclama, Jacó? E por que se queixa, Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa? Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa e nem fica exausto, e a sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam
ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles, meus irmãos, olha que texto lindo, mas aqueles, como eu e você, aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, e voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Que o Senhor, para a gente terminar essa primeira parte, que Elohim, que o Deus, o El Olam, o Deus eterno, possa renovar as suas forças. Confia nele, confia no Senhor. Isaías pergunta, o povo de Israel questionava, será que Deus não me ouve mais? Será que Deus não está atento para minhas causas? Mas Isaías pergunta, será que você não sabe? E a pergunta de Isaías permanece firme e verdadeira nos nossos dias de hoje. Será que você não sabe, Lúcio? Será que você não sabe, Tatiana? Será que você nunca ouviu falar? O Senhor é Deus eterno. O Criador de toda a terra é Ele é o Deus Todo-Poderoso. O Eolam, Deus não muda. É o Deus imutável. Ele não se cansa, Deus não cansa. Deus não se cansa de olhar para a nossa situação. Deus não se cansa de trabalhar a nosso favor. Deus não se cansa de fazer a obra dele nas nossas vidas. Ele não se cansa e ele nem fica exausto. E a sabedoria dele é insondável. Pelo contrário, além de ele não se cansar, ele fortalece o cansado e dá vigor a quem está sem força. Jovens se cansam, pessoas jovens, né, moços tropeçam, mas nós que esperamos no Senhor, teremos as nossas forças renovadas. Que o Senhor possa renovar as suas forças nessa noite. Eu gosto muito, eu fiz uma anotação aqui quando eu estava estudando para dar aula, né, que esse texto de Isaías, né, ele fala, ele é uma pergunta clara, e essa pergunta eu gostaria de deixar para cada um de nós nessa noite, baseado nisso que nós lemos. Qual é o tamanho do seu Deus? Será que eu e você nós sabemos exatamente qual é o tamanho do nosso Deus? Isaías é claro, ele fala, olha, os juízes se colocam a respeito, eles tentam, quando eles mal nascem, Deus sopra, eles são desfeitos. As nações são como nada. Deus pega o céu e estende como tenda. Deus, ele é sobre todas essas coisas. Qual é o tamanho do seu Deus? Sabe por que é importante? Porque o tamanho do nosso Deus, o tamanho com que nós vemos Deus, também vai determinar o tamanho da nossa fé. Se nós temos uma fé grande num Deus pequeno, não serve de nada. Mas Jesus fala, olha, se sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, ela é capaz de mover montanhas. Porque a fé, ela não fala sobre quem crê. A oração, ela não fala sobre quem ora, mas fala sobre quem responde à oração. Entende isso? Quando nós cremos, quando nós oramos, não está falando sobre mim, sobre você, está falando sobre quem nós cremos que irá responder. Uma fé grande, mas com uma visão de um Deus pequeno, não serve de nada. Mas uma fé pequena, uma visão de um Deus absolutamente grande, ele é capaz de mudar toda a sua vida. Deus não se cansa. Deus não dorme. Deus não cochila. Pelo contrário, ele está aqui hoje, o El Olam, o grande El Shaddai, para renovar as nossas forças, para que nós possamos, confiando nele, renovar as nossas forças e subir com asas como a águia. Quer dizer, e além da tempestade, além de tudo aquilo que nós só conseguimos ver com nossos olhos humanos, mas nós temos essa promessa, que seja a sua oração nessa noite, que você possa subir bem alto, como as águias, acima da tempestade, ver acima dos problemas. Às vezes a gente fica aqui, ó, as águias, quando elas estão voando e vem uma tempestade, elas embicam e sobem acima da tempestade. E lá acima da tempestade, o sol continua brilhando. Não importa os seus problemas, não importa aquilo que você está vendo, não importa. Não importa quão difícil seja a sua situação. Acima da tempestade, o Senhor, o sol da sua vida, ele continua brilhando. O problema não é nós crermos e vermos, é que nós temos que pedir ao Senhor, renove nossas forças, nos dê asas de águias, para que nós possamos, na nossa oração, transpassar a nuvem de dificuldade. E a gente vai ver que o Senhor continua soberano. E aí a gente vai ter, finalmente, verdadeiramente,
as nossas forças renovadas. E assim correremos e não ficaremos exaustos. Andaremos e jamais, jamais nos cansaremos, porque o Senhor é a nossa força. Amém? Amém. Amém. Amém, Glória a pastor. Glória a Deus. Deus. Glória a Deus. Então, se seja renovado nessa noite. Vamos, só vamos, gente, só vamos. Deus, ele é muito grande, ele é muito poderoso. Só vamos. Tá difícil, vamos. Orando, juntos, jejuando, clamando, caminhando e crendo que o Senhor vai renovar as nossas forças nessa noite, tá bom? Vamos orar para nós encerrarmos, são 9h11, dentro do nosso horário. Conseguimos concluir essa primeira parte no tempo correto, tá? Eu vou pedir, quem quiser orar, né, que seja o pastor Edmilson, não sei se o pastor Edmilson está podendo falar, mas se puder orar para que nós possamos encerrar a aula, ficaria grato, em nome de Jesus. Esse microfone dele está funcional. Senão eu vou pedir a algum irmão que possa orar. Amém. Vou pedir a Diaconisa Valéria, você pode orar? Para nós encerrarmos? Não sei se pode orar. Não está com áudio. Ah, tá. Pastor Edmilson entrou. Não. Pastor Edmilson, pode orar então, em nome de Jesus. Mary, obrigado, tá? Na próxima, a oração é sua, tá bom? Obrigado pela sua disponibilidade. Ok. Tá bom? Senhor, meu Deus, meu Pai, nesta noite, Pai, o Senhor possa continuar abençoando nossa vida, Pai, abençoa o curso, Pai, a sabedoria, Pai, ensino, Pai, ensino de capacidade, capacitar cada nós aprendemos cada dia com a Sua palavra, né? Tem visão, tem capacidade, abençoado, Amém. Amém, meus irmãos. Até a próxima semana. Sexta-feira sai o vídeo dessa aula. Convide mais pessoas, né, para participar. Fique à vontade. Como eu falei, né? Nós temos aqui o pastor Gilberto, o pastor Leandro, o pastor Edmilson, eu, a pastora Sula, a pastora Renata, minha esposa, né? A senhora Cátia. Nós não temos nenhuma intenção de lotar por lotar ou só para fazer crescer, nada disso, mas realmente para abençoar os irmãos. Então, se você entende que você pode convidar alguém, entende que é importante, né? Oriente, indique, se não puder participar da aula, tem as aulas que são gravadas e saem no nosso canal lá do YouTube, tá bom? Fiquem na paz, até a próxima segunda-feira. Amém, pastor. E nos vemos pelos cultos, tá bom? Fica na paz. Boa noite. Boa noite. Paz para todos, irmãos. Paz. Senhor. Paz. A paz, boa noite. Boa noite.